Olá, bem-vindos a mais um encontro sobre psicologia espírita com Joana de Ângeles. Nos encontros anteriores, nós temos apresentado a estrutura familiar, falamos sobre o papel de cada um, falamos sobre os membros, o que compete a cada membro, o que é ser cada um dos membros da família. Falamos sobre o casal, o respeito que precisa existir. Falamos sobre as funções que cabe à família. Qual a finalidade de vivermos em família? E no encontro de hoje falaremos sobre o diálogo em família. Não é à toa que de décadas para cá muito se tem investido no meio empresarial, por exemplo, ou no próprio meio que busca o desenvolvimento humano, elaboração de novas e novas técnicas de aprimoramento da comunicação. Nós sabemos que há muitos cursos destinados a desenvolver em nós essa habilidade, incrementar, aprimorar a forma como nós nos comunicamos. Porque de fato, existe duas coisas com relação a isso. Primeiro, é nítida a nossa incompetência nas nossas conversas, nos nossos diálogos, como a gente não sabe conversar, a gente não sabe se comunicar. Quantos problemas a gente gera por sermos realmente incompetentes. Não estou sendo dramática, é uma realidade. A gente não sabe conversar, a gente não sabe se expressar. Então, isso é uma realidade, não sou eu, não é você, é algo que é generalizado da nossa humanidade, essa dificuldade em se comunicar. E um outro ponto é o quanto a comunicação, a conversa, ela é fundamento. Ela é fundamento para a nossa vida, ela é fundamento para as nossas relações, ela é fundamento para a gente viver bem na nossa profissão. A gente sabe que precisa se comunicar, a nossa humanidade foi organizada com base na linguagem, a gente se desenvolveu, a gente sabe que a humanidade ela fez um caminho enquanto ela não tinha a linguagem desenvolvida. Quando a linguagem se estabeleceu, quando nós começamos a conseguir nos comunicar, a linguagem aparece, a humanidade faz uma ascensão evolutiva, a gente acelera. A linguagem, a comunicação, a conversa, ela é base para as estruturas, para todas as estruturas, seja desde um relacionamento mais íntimo de um casal, seja de uma grande multinacional, seja de um governo. Quantos governos não são eficientes porque não têm uma boa linha de comunicação entre eles, com a comunidade? Enfim, essa introdução é só para a gente resgatar essa realidade, né? Constatarmos. Acho que ninguém tem dúvidas com relação ao quanto é essencial, é fundamental uma boa comunicação e ao mesmo tempo quanto a humanidade está distante dela, quanto que poucas pessoas sabem realmente se expressar dentro de uma norma que faça bem a ela e que faça bem ao grupo. Há aqueles que falam muito, mas não se comunicam nada. Inclusive prejudicam porque a sua forma de comunicar mais desagrega do que agrega. Há aqueles que não falam nada, mas também não colaboram porque podem cair em omissão, em acomodação. Então, a medida certa é sempre assim, né? O caminho do meio é sempre esse que nos norteia com equilíbrio. Então, como seria essa comunicação na família? Para que a gente não caia no exagero da fala e a gente fala demais e acaba não falando nada ou acaba prejudicando o ambiente com tantos sermões, acusações, provocações, e às vezes a gente cai para a falta
quando a casa, o lar, não se comunica, não existe diálogo, é aquela coisa rotineira do bom dia, olá, e às vezes nem isso. Às vezes é só na base da cobrança. Então, de um lado não existe e do outro lado existe uma sobra, mas nada em qualidade, nada em profundidade, nada em termos eficientes. Então, nós vamos buscar em Joana de Ângeles algumas reflexões a respeito de como seria esse diálogo em família. O que nós poderíamos prestar atenção, uma vez que a gente sabe que esse diálogo também na família, ele vai ser um dos fundamentos, ele vai ser um dos pilares, se não o pilar principal para estabelecer uma boa relação familiar. Não dá para imaginar uma família que vive bem, que tem harmonia. Perfeita não, porque a gente sabe que ainda não faz parte do nosso grau de evolução. Então, menos ilusões. Mas uma família que é dinâmica, que vive, que cresce, que aprende, que se transforma, essa é a finalidade da vida na Terra, da família. Como é que a gente gera essa família equilibrada, harmônica, se não for por meio de uma comunicação? São pessoas diferentes, são espíritos que têm trajetórias muito diversas, muitas vezes. Como é que a gente vai se entender se a gente não tiver pontes entre as pessoas? Para que a gente possa entender o que é que ele está pensando, o que ele está precisando, qual a necessidade do outro, como é que eu digo aquilo que eu não gosto. A comunicação, o diálogo, a conversa, ela estabelece pontes. É o que nos permite esse entrosamento. Senão é como se a gente vivesse juntos, mas cada um num universo. Para que a nossa família seja um único universo, com os seus astros, como a gente já falou em encontros anteriores, com os seus astros ocupando o seu espaço e cumprindo sua função e desempenhando seu papel, é preciso que de alguma forma exista esses laços entre eles, essas pontes. E as pontes são criadas muito com base no diálogo. Por isso que é tão importante e por isso que a gente escolheu dedicar um programa inteiro para a gente conversar sobre os diálogos em casa. Já vai pensando aí como é que você costuma se comunicar. Quando você costuma falar, como você costuma ouvir, você sabe como ouvir? Você é a pessoa que mais fala, a pessoa que mais ouve? Na sua casa não tem conversa? Quando são as conversas? Existe um momento para isso? É valorizado? Isso foi incrementado desde quando a gente se reuniu nessa família? Vamos fazendo uma avaliação para que a gente aproveite os ensinos da Joana e saiba aplicar nas nossas vidas. Esse é o nosso objetivo sempre. Encontrar, tomar consciência, né? Encontrar meios de se transformar, de crescer, de aprender. E a gente tem feito isso com base nas obras de Joana de Ângeles. Para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe aqui um trecho de um pequeno poema de Clarice Lispector. E ela diz assim, olha que interessante. Por te falar, eu te assustarei e eu te perderei. Mas se eu não falar, eu me perderei. E por me perder, eu te perderia. Parece um jogo de palavras, mas eu não canso de ler esse pequeno poema, porque em algumas linhas, essa poetisa foi capaz de dar voz a um dos grandes dilemas. Acho que não tinha como a gente começar nossa conversa de uma maneira mais profunda, com poucas palavras. O que ela está dizendo? Que é comum, e vamos encarar isso e admitir isso, que é comum que a gente não seja sincero nas nossas conversas, nem que seja com a pessoa mais próxima que a gente tem, com o nosso companheiro de vida. A gente não consegue ser 100% espontânea, porque nós, em nossos conflitos, nós ainda não conseguimos lidar com a claridade plena. Não existe aquele mito, né, grego, que aquela personagem, Psique, se eu não me engano, quis ver
o Deus na sua totalidade, e ele diz: se eu te mostrar a mim no meu esplendor, em toda a minha luz, eu vou te prejudicar, eu vou te fazer mal, eu vou te ofuscar, eu posso até te matar, eu posso até te fulminar. Então nós na nossa vida ainda temos essa fragilidade, não aguentamos muitas vezes a verdade do jeito que ela vem. E isso é natural, faz parte. Tanto que a gente sabe que precisa sim dar notícias de forma muito cautelosa, não é tudo que a gente fala para todo mundo. Então existe esse cuidado, é necessário. Nós estamos compreendendo, precisamos validar. Não dá para a gente sair e escancarando tudo para todo mundo, falando para as pessoas tudo que a gente pensa delas, né? Não é por aí. Então, esse é um extremo. Extremos nunca fazem bem, a gente já sabe. Aristóteles diz, né? A virtude é a medida exata, né? Entre dois vícios. É a medida exata entre dois vícios. Então, a virtude é o caminho do meio. Sempre que eu polarizar para cá ou para lá, eu caio no excesso ou na escassez. Excesso e escassez fazem mal. Tudo que é demais e tudo que é de menos prejudica. Então, o melhor é esse caminho que é um pouco de cada coisa, é a medida boa, a medida correta. Então, a gente sabe que na comunicação, sim, podemos pensar em dois polos. O polo de quem fala demais, como a gente disse, não é bom. Significa que eu sou prolixa, significa que eu não deixo o outro falar, significa que eu não sei organizar meu pensamento, significa que eu tenho conflito. Falar demais não é por aí. Falar de menos também não é. Significa também que eu tenho conflito, significa que eu não sou capaz de dar voz aos meus pensamentos, significa que eu não consigo compartilhar aquilo que eu tenho. Então, entre esses dois extremos, nós vamos encontrar a medida certa. O fato é que a gente precisa encontrar a ponte, nem que seja no horário certo, nem que seja na medida certa, mas a gente precisa encontrar a ponte da comunicação. O que Clarice Lispector fala aqui? Por eu te falar, eu te assustarei? Eu te perderei? É como se ela perguntasse: você vai dar conta de eu dizer o que eu estou sentindo? Se eu falar o que eu penso, você fica ou você vai embora? Será que eu vou precisar viver uma vida às vezes hipócrita para poder ficar com você? Porque se eu disser realmente aquilo que eu penso, você não fica, você vai embora, você surta? Será que eu posso ser eu ou eu preciso ficar medindo palavras e não posso tocar nesse assunto porque ele não gosta? É essa a pergunta que ela está fazendo. Por eu te falar, eu te assustarei? Eu te perderei? Mas aí ela faz uma retórica, uma reflexão, ela com ela mesma. Mas se eu não falar, se eu não dizer o que eu penso, se eu não puder me expressar, se eu não der voz às minhas necessidades, eu me perderei. Eu me trairei, eu me abandonarei. Eu passarei por cima daquilo que sou eu. E quando eu me abandono, eu me traio, quando eu me perco, eu também perco você, porque já não sou eu autêntica que está na relação. Sou eu persona, sou eu personagem, sou eu interpretando alguém que você queria que eu fosse. Esse é o nosso dilema quando a gente fala de diálogo, de comunicação. A gente precisa se comunicar. A gente precisa arranjar um meio termo, não dá para falar de mais, não dá para falar de menos. A gente precisa encontrar um meio de falar, de dar voz. A gente precisa encontrar um meio de ouvir e de aceitar. Qualquer coisa que fuja disso é falso, é cenográfico, é teatralizado. Eu não falo porque senão ele surta. Ou eu falo porque assim ele fica no lugar dele. Eu tô sempre interpretando, eu tô jogando com as minhas palavras. Ou eu estou falando algo para tirar proveito, para pôr o outro no lugar dele, para não deixar que ele se ache muito, porque ele precisa ouvir. Eu tô sempre usando a fala com uma segunda intenção. Ou é uma intenção de me posicionar e submeter o outro, ou é uma intenção de me pôr de coitadinho, vou usar essas palavras, vou falar nessa entonação, porque assim ele vai ficar com dó de mim, assim ele vai me prestar atenção. Eu nunca consigo ser, como ela diz aqui, espontânea. Eu não vou ser eu, mas se eu não for eu já me perdi de mim mesma. Que vida nós estamos vivendo então? Se eu falo aquilo que você quer ouvir, mas deixo de falar aquilo que eu tenho medo que você ouça e vice-versa,
e só quero escutar aquilo que me convém, não me traga problema porque eu não quero? Que tipo de diálogo nós estamos estabelecendo, de comunicação? Não é uma comunicação espontânea, verdadeira e autêntica. Estamos como se fosse dois personagens interpretando uma história. É isso que ela pergunta. Então, quando eu digo e sou espontânea, talvez você vá embora e eu fique sozinha. E quando eu não digo porque você não saberia ouvir, agora quem fica sozinha sou eu, no meu deserto interior, no sentido de que eu me abandonei. Então, as verdadeiras relações vão precisar dessa negociação, de um treinamento, de um vigiar e orar na conversa, para que a gente transforme isso que a gente herdou e a gente tem feito ao longo das nossas vidas, e porque na nossa casa sempre foi assim, a gente não conversa mesmo, ou na minha casa sempre foi assim, a gente fala tudo que vem na telha, até quando? Quando é que nós vamos falar, não, vamos fazer uma reforma aqui? Hoje a gente já sabe, a gente já tem caminhos melhores, vamos nos esforçar, vamos fazer uma dose de um sacrifício, de um ofício sagrado em benefício de algo, para que algo cresça, algo amadureça? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar o seguinte: peguei aqui algumas palavras, por exemplo, conversar. O que seria conversar? E no dicionário está assim, ó: falar, discorrer, palestrar. E aí, e o que seria falar? Aí falar tá assim: exprimir por palavras. Então veja que interessante, não é à toa que eu escolhi um bonequinho com um balãozinho. Porque muitas vezes, quando a gente fala e conversa, a gente está em uma única voz. Ainda que conversar parece você dialogar com alguém, conversar, veja se não acontece isso. Nossa, conversei tanto com fulano, fiquei mais de meia hora no telefone. Quem aqui já não ficou com alguém meia hora no telefone só ouvindo, sem conseguir uma brecha entre a respiração para poder dizer alguma coisa? E a pessoa fica falando 10, 15, 20, 30 minutos e depois ela fala: ai, que boa a nossa conversa, tchau. E aí a gente pergunta: mas que conversa foi essa? Então eu queria chamar atenção para essa diferença. Eu muitas vezes posso conversar com a sensação de que eu estava com outra pessoa, mas na verdade a nossa conversa foi um monólogo. Eu falei sozinha. Eu falei de 300 assuntos, mas só eu falei. Se perguntar para mim o que que a pessoa respondeu, eu não vou saber dizer. O que que a pessoa pensa a respeito quando você falou desse assunto? Talvez eu não saiba explicar. Porque a conversa foi só unilateral, só eu que falei, eu apresentei, como diz aqui, eu discorri, eu palestrei, eu exprimi por palavras o que eu queria. Então, vamos primeiro destacar essas duas diferenças, que existe sim necessidade da gente incluir o outro, da gente tirar o foco do nosso próprio umbigo e da gente trazer o contexto com o mesmo peso, com a mesma medida. É importante que eu fale, mas é importante que o outro fale também. Será que eu presto atenção para, no mínimo, ser justa? E se eu fiquei meia hora conversando com alguém, eu saio da conversa tendo deixado ele falar por 15 minutos? Ou eu não me preocupo com isso, eu primeiro falo tudo o que eu quero, depois eu vejo se dá tempo, se não dá tempo também, tchau, o que tinha para falar eu já falei. Pelo menos sermos justos, para incluir o outro com o mesmo peso, o mesmo direito que eu tenho nessa conversa. Então, quando a gente vai lá para o dicionário e pesquisa o que é diálogo, tem, dentre outras coisas, assim, a fala entre duas pessoas. E por isso que eu pus em negrito, em destaque, esse entre duas pessoas. Porque entre precisa acontecer aqui, ó, é no meio do campo, é na ponte. Se eu faço uma conversa que só fica aqui, só eu que falo, não está sendo entre. O entre requer como se fosse esse jogo, né? Um jogo de bola, eu jogo, eu pego, eu jogo, eu pego. Uma hora a bola tá com ele, uma hora a bola tá comigo. Agora, se só eu fico brincando com a bola, o outro nem existe. Ele nem precisaria estar ali, podia ser um personagem, um robô. Então, fica com essa primeira pergunta. Vai repassando na sua mente com quem você tem conversado, quando foi a última vez que você bateu papo com alguém, como é que você costuma falar na sua casa e tenta avaliar quem fala mais,
Existe um certo equilíbrio entre as falas, entre as diferentes vozes? As pessoas estão acostumadas a parar o que está pensando para ouvir a outra? Ou existe só falatório? O Rubem Alves, que tem uma fala linda, ele dizia assim: engraçado, tem tanto curso para oratória, né? Todo mundo quer aprender a falar bonito, a fazer palestras, enfim. Tem tanto curso de oratória. Por que será que não existem cursos de escutatória? Na verdade, ele diz assim: falar a gente já sabe, a gente fala até demais. A gente está precisando aprender a ouvir. E aprender a ouvir significa tirar o foco de si para pôr no outro. O que ele tem para me dizer. Quando ele me diz o que ele está me dizendo, o que ele quer dizer nem sempre é o que ele está me falando. Às vezes a gente vê isso muito com os filhos, o filho está trazendo uma palavra, mas lá no fundo é uma outra coisa que ele está querendo me dizer. Se eu tiver sensibilidade, prestar atenção nele, eu vou ser capaz de ouvir além das palavras. Eu vou ser capaz de entender onde que ele quer chegar, ele não está conseguindo se expressar. Ou ele se expressou mal, mas eu sei o que ele está querendo dizer. Como é que eu faço isso se eu não presto atenção no outro? Se eu estou com foco no meu próprio ser, no meu próprio eu. Então o diálogo ele precisa desses dois bonequinhos que eu pus aí. Tem dois eus. A gente percebe que tem dois eus na história? Porque a gente vive como que se eu só existisse um, o meu eu. E a gente tem que lembrar, nossa, na minha casa tem muitos eus. Tem eu, meu marido, meu filho, minha filha, meu outro filho. Quantos eus? Eu tenho isso bem nítido em mim? Ou eu me comunico e convivo aqui com as pessoas com a sensação de que existe eu, que existe só um eu. Já parou para pensar nisso? Existe um outro eu ali, um outro eu lá. E esse outro eu é um eu, como eu também sou. Então precisa existir, precisa ser importante o outro na conversa, para que a gente estabeleça diálogo, para que não fique a oratória, para que passe a existir também a escutatória. Então nós vamos lá para Joana agora e a gente vai perceber que prestar atenção na comunicação, no diálogo, na conversa em casa, investir na conversa em casa, é investir no futuro. Às vezes os pais chegam para a gente pedindo alguma orientação, por exemplo, com relação a adolescente. Nossa, meu filho de 14, 15 anos não conversa comigo. Eu pergunto para ele como que foi, como é que ele é muito fechado. E aí a gente pergunta assim: e quando ele era criança, vocês conversavam? A criança fala bastante, né? Criança vive falando. Então, é aí que está o problema. Enquanto ele quis falar, ele falou. Quando ele quis parar de falar, porque na adolescência a gente faz mesmo esse movimento mais para introspecção, ele parou de falar. E você? Cadê a sua atuação? Nunca teve. Porque quando ele era criança e ele espontaneamente falava, era a sua chance de estabelecer o hábito do diálogo. Ai, não, minha criança fala um monte de coisa, eu tô sempre atrapalhada com um monte de coisa, eu nem prestava atenção. Então, perdeu a oportunidade de estabelecer um vínculo, um canal. Aí imagina que o adolescente, nessa fase que a gente embute naturalmente, agora eu quero começar a criar o hábito da conversa. A gente vai ter que ter um pouco de paciência e não vai ser da noite para o dia. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu tenho filho adolescente, a gente conversa muito. Pode perguntar. Quando ele era criança, você conversava? E você vai ouvir muito. Sempre conversei muito com meu filho. Isso é nutrição, é criação, é alimento. Não é puft e hoje, a partir de hoje, a gente passa a conversar. Isso é uma coisa que a gente vem construindo. E isso facilita a nossa vida. Então a gente vai perceber, e Joana vai nos mostrar os pontos importantes dos diálogos, porque é um investimento para o futuro. Na hora que eu tiver um grande problema para enfrentar, se eu tiver um bom papo, um bom canal de comunicação, a gente resolve o problema muito mais facilmente. Lá na frente, quando eu tiver alguma coisa muito difícil para contar, se eu já tenho hábito de fazer confissões uns com os outros, é mais um.
Mas se eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer com uma bomba enorme? Ah, então deixa quieto, acabou de implodir. Se tem uma coisa muito séria para falar e resolve não falar porque nunca falou, não sabe como falar, não tem esse hábito, não sabe como que vai ser, você acabou de pôr uma mina que vai explodir na relação. Então nós vamos percebendo que Joana mostra pra gente o quanto que nós estamos hoje investindo no futuro quando a gente prioriza um bom diálogo. Então lá no livro Plenitude, capítulo 8, tem assim, olha que linda essa frase. As boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração e iluminam a vida. As más entorpecem os sentimentos, deformam a conduta e matam os ideais de enobrecimento. Então, quando eu olho lá na frente e eu falo assim, nossa, essa pessoa tem um caráter, né? Que interessante, mas ao mesmo tempo ela tem um coração doce. Parece que ela tem uma luz própria, ela ilumina aonde ela está. Joana está dizendo assim: tudo isso começou com boas palavras. É uma palavra de gratidão a um filho por alguma coisa que ele fez. É o reconhecimento por algo que ele é bom, que ele traz talento, que ele colaborou em casa. É uma frase espontânea, com demonstração de amor, não por falar, te amo, beijo, tchau. Mas é olhar nos olhos e falar, você é importante para mim. Você é importante para mim. Eu agradeço a Deus por ter você na minha vida. Você sabia disso? Gente, imagina que quando você não tá esperando nada e alguém pega no seu braço e fala: "Deixa eu falar para você. Você é muito importante para mim. Você, a sua presença na minha vida me traz muito mais perfume, sabor. Nossa, que delícia que é ouvir uma declaração de amor quando você não espera. Ah, mas no dia do aniversário, no dia dos namorados, no dia do aniversário de casamento. Então, boas palavras geram, colaboram, influenciam para a estruturação de uma personalidade que vai ser de bom caráter, mas ao mesmo tempo ter um coração doce e também uma pessoa iluminada. Por outro lado, uma pessoa que vive recebendo estímulos negativos, tinha que ser você, mais uma vez, tenha dó, você nunca acerta, ai, não fez nada mais do que sua obrigação. Essas palavras duras, né, essas palavras más, elas vão, segundo Joana, entorpecendo os sentimentos. Eu vou ficando amarga, ou eu vou ficando fria, ou eu vou ficando distante. Deformam a conduta. Eu não vou contar o que eu fiz porque eu vou levar uma bronca de lascar. Então eu vou modificando minha conduta, vou me distanciando da verdade, da honestidade, da transparência. E matam os ideais. Ai, não vale a pena, as pessoas são muito cruéis. A gente vai ficando realmente gelada em termos de vínculos, né, sociais. E aí a gente vai trazer também, né? Então começamos com isso, com Joana nos ensinando que é investimento, é como se fosse o adubo do nosso vaso, as palavras. Ele pode ser tanto um adubo que vai fortalecer, quanto ele pode ser algo que eu coloque e envenena a minha plantinha. A comunicação, ela pode ser tanto um fermento que põe tudo para ficar maior, como ela pode também ser aquela medida que a gente põe e que murcha tudo e que detona e que não aproveita nada. As palavras são poderosas, são muito poderosas, e a gente sabe disso. Por que não usá-las a nosso favor, a favor da nossa família? Então, Joana diz: vamos trazer aqui alguns pontos a partir de agora. A gente vai pensar em alguns pontos que ela nos traz como se fossem assim, dicas, fundamentos, alertas, considerações importantes no tema comunicação, diálogo dentro da família. Primeira coisa, a gente percebe que a gente pode, pela comunicação em casa, a gente pode criar uma escola para convivência social. De acordo com como a gente conversa em casa, os nossos filhos vão conversar depois na escola, com os amigos, no trabalho e na vida. Então, provavelmente, a professora está dando aula para 30 alunos e tem um aluno que ele sabe fazer a pergunta,
Ela fala, nossa, como ele pergunta certinho o que ele quer. Ele entende facilmente as respostas, ele consegue dar voz para as necessidades, ele pede na hora que precisa. Você fala, puxa vida, ele tem essa habilidade, ele usa socialmente, positivamente falando, a fala. Provavelmente essa criança vive num lar, que existe dentro desse lar essa troca por meio da fala, do diálogo, das conversas. Ele então vai se desenvolvendo. Por isso que ele vai conversar bem na escola, ele vai ser uma pessoa que sabe dialogar bem no seu trabalho e por onde ele for. Então, Joana de Ângeles, lá no livro O Despertar do Espírito, capítulo 7, ela diz assim: os relacionamentos familiares são particulares testes para a fraternidade. A gente começa no micro para depois ir para o macro. Se eu não souber conversar, trocar, dialogar em casa, como é que eu vou saber fazer isso com pessoas que eu nem conheço? Lá no supermercado, lá no meu trabalho, lá na rua. Desde que o campo seja fértil para as discussões. Até, olha, as agressões, as discrepâncias, mas também para a compreensão, ajuda recíproca, interesse comum. Por quê? Porque tudo isso faz parte. A gente não vai se iludir e achar que na nossa casa só teremos palavras gentis. De vez em quando uma pessoa vai ficar brava, a outra vai ficar magoada, de vez em quando alguém vai dar um grito de chega, de vez em quando alguém vai soltar os cachorros. Tudo bem, a gente é ser humano. E como lidar com isso está me preparando para que, quando eu viva isso na escola, eu não me choque, eu saiba como lidar. Quando eu viva alguma coisa parecida no trabalho, eu saiba como lidar. Então vamos lá. O meu filho ficou muito irritado com alguma coisa, jogou tudo pro alto, gritou, 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 xingou, falou um monte de coisas. Quer dizer, ele se expressou verbalmente de uma maneira inadequada. Que bom, porque ele teve chance, primeiro, ele se sentiu livre, ele teve liberdade para extravasar a emoção horrível que ele estava sentindo, raiva, por exemplo. Ele se sentiu, em casa eu posso fazer isso, porque tem criança que não vai fazer. Tem criança que vai ter vontade de explodir, sabe o que ela vai fazer? Ela vai engolir, por quê? Porque ela sabe que se ela explodir, ela apanha, ela é espancada. Então ela se retrai, isso não é bom, isso não é bom. Ela vai guardando, 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 ela vai ter 1000 problemas ao longo do seu desenvolvimento. Então que bom que minha criança teve essa possibilidade, se sentiu com liberdade para poder ter essa explosão. Mas e daí? E daí que agora a gente vai sentar e conversar. Eu entendo, filho, que você ficou com raiva e a raiva fez com que você quisesse jogar tudo pro alto. Eu entendo isso. Mas ficar com raiva, tudo bem. Todo mundo fica. Ficar com vontade de jogar tudo pro alto, todo mundo fica. Mas a gente não precisa fazer o que a gente tem vontade sempre. Então nós vamos ter que conversar para você entender que ficar com raiva é ok, ter vontade de fazer alguma coisa ok, mas nós precisamos encontrar meios de extravasar a raiva sem quebrar, sem se machucar, sem fazer um surto que possa prejudicar, sei lá, o lugar, as pessoas, atrapalhar os outros. Como é que a gente pode extravasar essa raiva? Olha, filho, sabe o que eu faço? Eu vou lá e soco o travesseiro, despejo toda a minha energia no travesseiro. Pronto, aí eu me alivio, agora eu posso ir consertar o que precisa, eu posso falar para o outro o que eu tô com vontade, porque eu não vou deixar que a raiva fale por mim. Primeiro eu cuido da emoção, depois eu uso a razão para resolver o problema. Então, olha que legal. A gente tem a chance de, em casa, por meio do diálogo, educar. Quando meu filho estiver na escola e der alguma coisa errada, ele não vai ser a criança que joga a carteira para cima. Porque ele já passou por aquilo, ele já entendeu o que ele está sentindo, ele vai falar para a professora, inclusive isso. Professora, eu tô precisando extravasar minha raiva, eu tô com muita raiva. O que eu posso fazer? E depois ele vai explicar para a professora por que ele ficou com raiva. Eu eduquei ele para lidar com as emoções. Como? Por meio de uma conversa. A conversa é a base da educação. Então, o que Joana está trazendo? Se eu não aproveitar, inclusive as agressões que acontecem dentro de casa, né, os gritos, se eu não aproveitar aquilo para ter uma boa conversa a respeito, eu não preparo meu filho para saber lidar com isso quando ele estiver lá fora.
E se eu aproveitar esses acontecimentos, esses surtos, essas brigas, para conseguir dali usar como matéria-prima para conversar a respeito e encontrar uma boa solução, que vai ser treinada, né, gente? Não é na primeira vez que eu falar para o meu filho que ele vai sair fazendo. A gente vai pacientemente voltar. Ó, lembra, a gente já conversou que não pode jogar as coisas para cima porque isso daí pode quebrar, pode machucar. Lembra o que a mamãe falou? Lembra que a gente falou de socar o travesseiro? Tá aqui uma almofada. Então, é voltar, é voltar, é voltar até que ele internalize esse hábito. E a partir daí ele vai poder viver onde ele for, que ele vai conseguir se regular. Isso é educação socioemocional, isso é educação das emoções, isso é regulação das emoções. Assim é que eu preparo meu filho para ir viver onde ele for, porque ele sabe como lidar. Ele não vai sair socando ninguém, jogando coisa para o alto, porque ele aprendeu. Eu conversando com ele, eu ensino como lidar. Então, primeiro ponto é isso: é uma escola para a convivência depois, fraterna lá fora. Começa com essa convivência dentro de casa. No livro O Homem Integral, também no capítulo 7, nós encontramos uma outra recomendação de Joana de Ângeles. Ela chama atenção agora que uma coisa que acontece muito dentro de casa é uma luta pelo poder, infelizmente. Aliás, onde que a gente não disputa poder, né? Até no supermercado a gente disputa o carrinho, a fila, a gente disputa em todos os lugares onde a gente vai. Dentro de casa, então, tem muito essa sensação de ver quem é o dono de tudo, quem é o chefe de tudo, quem é o manda-chuva. E quando a gente fala de poder, a gente, veja só, poder vem de posse, vem de eu posso, vem de eu sou o dono, isso é meu. E isso é muito prejudicial, na maioria das vezes. Tanto que Jung diz a respeito dos polos, que ele trabalha com os polos de opostos, né? A luz e a sombra, o dia e a noite. Ele fala que na vida tudo vem aos pares, né? Tudo vem nessa dança entre os opostos. É, ele diz que o oposto do poder é o amor. Às vezes a gente fala, o oposto do amor é a indiferença ou é o ódio. E Jung fala, não, aonde que, porque que seriam os opostos? Impossível estar nos dois ao mesmo tempo, né? Impossível ser meia-noite e meio-dia ao mesmo tempo. Impossível estar super claro e super escuro ao mesmo tempo. Né? A gente tem os polos, é o extremo de uma coisa e o extremo da outra. Não dá para os dois coexistirem. E ele diz que o que não coexiste com o amor? O poder. Porque ele diz assim, então, onde há amor não cabe o poder, e onde tem o poder não tem espaço para o amor. Quer dizer, não dá para eu dizer para você, você é meu, e dizer eu te amo. Não é difícil até da gente perceber, porque a gente não fala que quem ama liberta, quem ama deixa livre. Então, o amor de verdade, ele não vai ter o outro para ele. O amor de verdade, ele é incondicional, quer dizer, eu não preciso receber nada, eu não tenho condição nenhuma para amar. É Jesus com a gente. Jesus simplesmente amava a gente, ama a gente e ponto final. Não existe nenhuma negociação, nenhuma expectativa, nenhuma necessidade de retribuição, nenhuma. Então, o amor verdadeiro é esse amor que é doação e só. Não existe nada de expectativa de retorno. Quando eu amo de verdade, eu liberto mesmo. Quer dizer, eu amo você, se você gosta de mim, se você não gosta, se você fica, se você vai embora, se você. Não importa. Eu amo você. Agora, quando eu tenho poder sobre você, eu mando em você, você depende de mim, sou eu que escolho as coisas para você, como é que posso amar alguém? Não dá, não cabe. Então, amor e poder não coexistem na mesma relação. Não quer dizer que quem tem poder não ame, porque ele pode amar sim, mas em outro papel, em outro contexto. Se eu vejo o outro como minha posse, cuidado. Cuidado, porque o amor pode estar sendo corrompido. Então, quando a gente fala, né? Então, Joana de Ângeles traz assim: ao dizer-se meu amigo, minha esposa, meu filho, meu companheiro, meu dinheiro, a posse está presente e a submissão do possuído é manifesta sem resistência.
evitando conflitos no possuidor, não obstante, em conflito aquele que se deixa possuir. Até o momento da indiferença por saturação, cansei, né? Chega de ser submetida, desinteresse ou da reação, do rompimento, vou embora, né? Pelo amor de Deus, transformando-se o afeto posse em animosidade e às vezes até em ódio. Então, muita atenção por esse afeto posse. É normal a gente falar meu marido no sentido de que eu estou distinguindo, não é qualquer marido, é esse que é meu. Mas esse meu é no sentido só de um pronome para eu destacar e nomear. É só para eu me referir e dizer do qual eu estou falando, né? O filho, é que filho? O meu filho, o filho que é meu, o filho que veio de mim. Só para contextualizar de quem eu falo. Mas isso pode misturar dentro da gente e a gente começar a tratar o meu filho como que se ele fosse da minha propriedade, como se ele estivesse sob mim, sob meu comando, sob minha vontade. E o meu filho é um espírito. Meu filho, ele é um irmão. Em última instância, meu filho é meu irmão, que está sob minha responsabilidade, porque ainda não pode responder por si, porque ainda é menor de idade, por exemplo. Então, sim, me cabe orientar, me cabe educar, me cabe proteger, mas não com a sensação de que é porque ele é meu, então eu faço com ele o que eu quiser, sou eu que mando. Esse sentimento infantil. Joana de Ângeles fala que essa necessidade de ter, da posse, do apego, tem muito a ver com imaturidade. É uma relação direta. Quanto mais a gente amadurece, espiritualmente falando, mais a gente se desapega. Desego, desapego. Eu saio dessa coisa do ego, de querer ser, aparecer, eu que sou, eu que mando, sou eu que sou importante, né? Então, a maturidade vai gerando esse amor livre, esse amor doação. Basta a gente pensar no nosso modelo e guia Jesus. Então, Joana de Ângeles chama a gente para isso. Sensação de poder. Então, é como se eu fosse o sol, o centro principal do universo, do sistema. E aí ela convida a gente a pensar no outro não como um objeto. O outro é outro sujeito. Eu sou o sujeito. Eu sou sujeito da relação, eu sou sujeito da minha vida. Por quê? Porque eu ajo, eu penso, eu escolho, eu observo, eu consigo elaborar, pensar, raciocinar. Mas aquele outro que está diante de mim, ele também é um sujeito, ele é outro eu. Ele também pensa, deseja, pode, é capaz de raciocinar, de escolher. Ele é um outro sujeito. Eu preciso aprender a me relacionar com o sujeito. Normalmente a gente se relaciona com o outro na forma como se ele fosse um objeto. O que você tem para me dar? O que você pode fazer por mim? O que você sabe a respeito? Eu estou sempre tentando ou completar o que eu não tenho. Ah, eu gosto dele porque ele faz isso que eu não sei fazer. Ou a gente está indo buscar ajuda, ou a gente está usando o outro para facilitar a nossa vida. Ah, eu até podia fazer isso, mas vou deixar para o outro fazer. Sempre esse outro é um objeto que me serve. Presta atenção nisso para a gente ver o quanto é triste. E também para criar consciência para falar: para, o outro é um sujeito. Se ele é um sujeito e eu não gosto de fazer isso, por que eu peço para o outro sujeito fazer? Se eu não gosto de fazer isso, provavelmente outro sujeito também não goste. Mas eu posso perguntar. Eu não gosto de lavar louça, bem. O bem gosta, o bem é um sujeito. O bem gosta de lavar louça. De repente o bem fala assim: nossa, eu adoro. Eu prefiro lavar louça do que, sei lá, cuidar de faxina, seja lá do que for. Então tá bom. Então o outro sujeito expressou a sua necessidade. O outro sujeito foi considerado na sua vontade. Então, são dois sujeitos negociando, ótimo. Agora, o que eu não posso é tratar o outro como um objeto. Eu não gosto de fazer isso, deixa ele que faça. Mas ele não é um robô que não sente. Ele pode dizer que ele não gosta também. Então, olhar mais para o outro como um sujeito, ao invés da gente ir pondo para ele fazer o que a gente não gosta, deixando para ele nos oferecer aquilo que nos falta. Ah, ele faz isso para mim, mas ele é um sujeito, ele quer fazer? Ele está disposto a fazer isso para mim? Ele está disponível? Eu não posso falar, não, mas ele faz, não custa nada para ele.
Não é questão de custar, é questão de querer. Ele tem livre-arbítrio, sabia? O sujeito tem livre-arbítrio. E ele pode falar, eu posso fazer, mas eu não tô com vontade de fazer. Ah, mas olha como ele é mau, como ele é ruim. Ah, esse objeto que não me obedece. Porque quando eu olho ele como sujeito, ele tem direito, inclusive, de agora não estar com vontade de fazer. Como eu também quero ter esse direito de falar, olha, até posso fazer, mas agora eu tô cansada. Posso fazer amanhã? Por que que eu aceito que pra mim isso faz sentido? Porque eu me vejo como sujeito. E como sujeito eu posso querer hoje, não amanhã, tô cansada, não tô, mas o outro não pode ser sujeito. Que custa? Não custa nada, não tô tratando como sujeito, tô tratando como robô. E robô tem que fazer na hora que precisar. Então, mais um ponto para a gente pensar. Vamos para o próximo. Agora, lá no livro Desperte e Seja Feliz. Agora é capítulo 3. Então, Joana de Ângeles chama atenção para quantas provocações a gente faz, a gente tem durante as nossas conversas. Então, ela diz assim: a provocação de qualquer natureza é morbo que gera contágio, e quando aceita, transforma-se em desequilíbrio. O provocador está de mal com ele mesmo, saindo da cela escura em que se domicilia para perturbar, irradiando azedume, propondo anarquia, ignora-o e segue adiante. A recomendação dela. Fácil falar, né? Mas é isso. Então, tem uma frase de Augusto Cury, né, aquele psiquiatra, que ele fala assim, no material da Escola de Inteligência destinado às escolas, né, às crianças. Ele ensina as crianças que somente fere aquele que está ferido. Essa é a frase que Joana está querendo dizer aqui. Quem provoca? Quem desafia? Quem cutuca a gente até a gente explodir? Alguém que está incomodado. Alguém que está com uma raiva e não sabe do que. Ou até sabe, mas tem medo de descontar a raiva em quem o deixou com raiva e vem descontar na gente. Ou a gente é esse sujeito que não briga com o chefe, pro chefe é um santinho, pode deixar que eu faço, daí sai de lá bravo, chego em casa e solto os cachorros em quem está na minha frente. Então, essas provocações são comuns, geram muitos dissabores. Elas acabam tirando a graça dos relacionamentos. Elas vão detonando. Vai chegando uma hora que você fala, eu não aguento mais. Por mais amor que eu tenha, esfriou tanto, tem tanta cicatriz, eu carrego tantos registros de tantas provocações, acusações, xingamentos, que eu não aguento mais, eu não tenho mais disposição para ficar. Que pena. Na hora parece que não é nada, eu só dei uma cutucada, vá também, eu não estava bem. Tá bom, ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, isso esgota, esfria, machuca, gera feridas que vão se cicatrizando, mas ficam as marcas. Então, atenção, a boca fala do que está cheio o coração. Se você é aquela pessoa que acusa, que provoca, que xinga, pergunta para o seu coração, por quê que eu tenho tantos dissabores aqui? Por que da minha boca sai tanta acusação, provocação? Eu estou precisando de cuidado, eu devo estar muito ferido, eu devo trazer muitos conflitos, eu preciso me cuidar. Porque aquilo que minha boca expele é só um termômetro do que está no meu coração. Cuidado com as provocações. É a gente entrando em energias que só vão destruindo a pouco e pouco cada relacionamento. Será que a gente na nossa casa usa muito isso? Muito cutucar, alfinetar, provocar. Isso ao longo de uma vida é suficiente para destruir uma relação, um casamento às vezes. Joana de Ângeles também nos fala, vamos lá para o livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 3. Fala a respeito das mentiras, das manipulações, dos jogos, dos fingimentos, da hipocrisia. Sabe quando a gente finge que tá de um jeito porque a gente quer aquilo? A gente fala as coisas de um jeito distorcendo, omitindo, aumentando para que a gente consiga o que a gente queira. A gente vive fazendo isso dentro de casa. Cuidado. Cuidado, isso parece bobo, mas de novo, ao longo de uma vida, isso acaba detonando uma relação. Então, Joana de Ângeles diz assim: as raízes da mentira estão no lar mal formado, instável, onde a insegurança era substituída pela compra dos valores que a fantasia disfarça. Quantas vezes a gente vai disfarçando,
Tá horrível meu relacionamento. A gente teve uma briga, eu menti, eu distorci, eu fiz, deu tudo errado. Ai, vamos sair para distrair um pouco? A gente vai beber alguma coisa, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai fazer uma compra. Isso é enganação. Eu estou me enganando, é auto-engano. Fica e resolve e conversa. Encontra o caminho para isso. Isso sim é investir a longo prazo. Além desse fator, os conflitos da personalidade induzem ao comportamento da fantasia, em fuga neurótica da realidade, que constitui ao paciente um verdadeiro fardo que não gosta de enfrentar. É a fuga dos enfrentamentos. As coisas e os acontecimentos para ele devem ser sempre coloridos, né? Purpurina, lindos. Assim, quando não ocorre, o que é normal, faz parte da nossa vida, apresenta-se-lhe assustador, parecendo ameaçar-lhe a paz e levando ao mecanismo de falsificação do acontecimento. Então, Joana está falando assim: cuidado. Cuidado para não viver dentro do lar uma vida fake. Ai, olha pro outro lado quando o negócio aqui tá ruim, finge que não aconteceu nada, deixa pra lá, ele tá nervoso, daqui a pouco ele esquece. Tudo isso, todas essas técnicas de evitar, né? De evitação, a gente vai tentando fingir que não aconteceu, disfarça, deixa esfriar, deixa pra lá, depois isso passa, né? Quando a gente era criança, falava antes de casar passa. Todas essas fugas, como a Joana de Ângeles diz, fuga da realidade, elas me evitam a dor. Pode ser, porque se tiver pegando fogo aqui e olhar para lá, eu não tô vendo. Aparentemente me livrei, mas o fogo tá aqui e vai destruir. Então eu consigo evitar na hora algum dissabor, alguma dor, algum sofrimento, mas eu não resolvo o problema, pelo contrário, ele vai crescendo e daqui a pouco ele fica de um tamanho que já não sei nem por onde começar para resolver. Então, muito atenção para os jogos, para as manipulações. Ah, eu não vou contar para o meu marido isso que eu fiz, porque vai dar um problema. E a gente acha que se evitar o problema que vai dar por contar, a gente liquida? Não. A gente evita o problema que daria por contar e cria o problema que vai dar por não ter contado. Por acaso alguém não sabe disso? É óbvio, é óbvio. Não adianta eu me livrar de um problema aqui e achar que porque eu me livrei dele, ele sumiu. Me livrar de problema não significa, ou pelo contrário, não leva a solucionar o problema. Me livrar do problema é me distanciar dele, é tirar ele da minha frente. Não é resolver. Resolver problema é enfrentar. Enfrentamento é palavra-chave de autoconhecimento. Não existe uma reforma íntima que o espírita precisa fazer se ele não aceitar, criar coragem e fazer enfrentamentos. Eu preciso enfrentar. Eu preciso enfrentar, falar o que eu fiz e não deveria ter feito, falar que eu não fiz o que eu deveria ter feito, falar o que eu gosto, falar o que eu não gosto. Se eu não enfrentar, não ficar de frente com o problema, eu só afastei a dor, mas o pepino vai continuar crescendo e vai continuar me atrapalhando. Então, cuidado. Cuidado com uma mentirinha boba aqui. Eu vou deixar quieto aquilo para ver se ele esquece. Eu vou fazer cara de santa para que ele fique com pena de mim e compre aquilo que eu pedi para ele comprar, que eu queria de, sabe, esses joguinhos, essas manipulações. Eu vou contar isso e incrementar um pouquinho porque eu tenho intenção. Muito cuidado. Eu não estou enganando ninguém, eu penso que estou, mas a vida continua vivendo e a realidade, a verdade está aí. E a hora que ela cobrar o preço, talvez eu tenha que pagar uns juros que eu não ia querer pagar se eu soubesse. Então, cuidado com essas mentiras. E agora, 3 pontos para a gente fechar nesse sentido de recomendações. O que Joana pode nos recomendar? Primeiro, compreensão, né? Somente há legítimo relacionamento que poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou os seres que intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum
mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento anterior. Tem uma expressão do inglês, né, que é let's agree in disagree. O que é? Vamos concordar em discordar? Eu não preciso entrar num debate de ideias e ir até um morrer ou matar o outro, ou separar, ou se machucar. A gente pode debater ideias e chegar a um ponto que a gente fala assim, pelo jeito a gente não vai mudar, eu vou continuar com a minha, você vai continuar com a sua, na verdade é, então pronto, vamos concordar em estar em discordância. E acabou. E a gente pode conviver com as pessoas de casa e não precisamos todo mundo ter a mesma opinião, não precisamos brigar até um ganhar. Por que a gente precisa tanto ganhar, ter razão? Por que a gente não permite a diversidade em casa, inclusive de ideias, de pensamentos, de opiniões? Então, sim, a gente pode discutir, a gente pode fazer debates, deve, mas a gente não precisa ter a expectativa de que no final um vai sair ganhador e o outro vai ter que engolir o que ele falar. Não. Vamos compreender mais o outro. E aí a gente chega no que precisa para ter compreensão, e é a empatia. Empatia, eu trouxe aqui um trecho do Eckhart Tolle, que tem lá no livro O Poder do Silêncio, e ele diz assim, ó, ouvir com verdadeira atenção é outra forma de trazer calma ao relacionamento. Quando você realmente ouve o que o outro tem a dizer, a calma surge e se torna parte essencial do relacionamento. Mas ouvir com atenção é uma habilidade rara. É o curso da escutatória do Rubem Alves. Em geral, as pessoas concentram a maior parte da sua atenção no que estão pensando. Na melhor das hipóteses, ficam avaliando as palavras do outro ou apenas usam o que o outro diz para falar das suas próprias experiências. Ou então não ouvem nada, pois estão perdidas nos próprios pensamentos. A empatia é você entrar no sentimento do outro. É você conseguir desligar um pouco você e estar plenamente dedicada ao outro. O que ele está me falando? Por que ele está me falando? Quem é essa pessoa que me fala? Por quais caminhos ele já transitou? Quais valores ele carrega? Quais são seus sonhos? Ele carrega? Quais são seus sonhos? Isso é estar dedicado ao outro. Eu estou ouvindo o outro pelo outro. Normalmente a gente não pratica a empatia. O outro está falando e eu estou aqui, ó, julgando, avaliando, querendo ensinar, resolver o problema dele. A gente está focado em nós. E essa atenção plena no outro permite que ele seja esse sujeito completo e não um objeto que eu uso para mostrar, viu, como eu sei mostrar para você o que você tem que fazer. Então, quando a gente fala, ai, se eu tivesse no seu lugar, eu não estou no seu lugar. Quem sou eu para falar o que o outro tem que fazer ou não tem que fazer? Se preocupe mais em ouvir, em se pôr nessa vida do outro. Tira você, apaga um pouquinho você menos, deixa você desligado um pouco e entra um pouco mais na história do outro. Isso ajuda muito na comunicação. E lá no livro Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles diz a respeito desses debates que fazem parte, né? Dissentir é muitas vezes uma atitude saudável, tudo bem, quando não se está de acordo por uma outra razão. No entanto, transformar a sua discordância em motivo de litígio é injustificável, não precisa brigar. A gente pode discordar, debater, argumentar, só não precisa partir para a ignorância, para a violência. Somente compreensível por tratar-se de remanescente de inferioridade moral. A gente vai assinar um atestado de inferioridade moral. Quando a gente fazer com que nossas conversas virem brigas, confrontos, significa ainda sou pequena, ainda não me desenvolvi moralmente falando. Então a gente encerra a nossa conversa de hoje deixando esse convite para pensar mais a respeito dos diálogos, o que eu posso fazer, ouvir mais, me pôr mais no lugar do outro, lembrar que o outro é sujeito também, tudo bem se a gente não entrar num acordo, tudo isso que a gente falou pode acrescentar na nossa família e vale a pena esse esforço. E a gente encerra com essa linda mensagem de Joana de Ângeles. Um relacionamento saudável é feito de diálogos e coerência de comportamentos, de lealdade na forma de ser e autenticidade na maneira de viver, de tal forma que a presença do outro não inibe, antes agrada, preenchendo os espaços sem as imposições
habituais de tomá-los. Pense sobre isso.